Se pararmos para analisar um cassino, vamos perceber que ele é um ambiente de dualidades. Explico. A depender de quem está olhando, ele vai ter um sentido e um significado próprio e diferente. Por exemplo, para os donos do cassino, é um ambiente de grandes lucros, um lugar para tirar o dinheiro dos trouxas. Para o apostador que entra, seja desavisado ou consciente, a depender do caso, o primeiro vê como uma oportunidade de enriquecer. Tolo iludido acha que ali pode ter ganhos fantásticos. Para o segundo, aquele que entra consciente, é um ambiente de entretenimento. Ele não está preocupado se vai ganhar ou perder, mas apenas em obter aquela sensação de felicidade e prazer proporcionada pela ilusão mágica do ambiente. Já para a sociedade civil, muitos poderiam classificar e enxergar um cassino como um ambiente de contravenções penais, cometimento de crimes e ilegalidades, porque agrega outros serviços e valores naquele ambiente. Mas perceba, seja qualquer destas definições que você tome partido, ou mesmo uma infinidade de outras que não foram citadas aqui, por questões óbvias seriam muitas, o cassino é um ambiente multifacetado. Esse lugar é sem dúvida uma verdadeira selva, aonde apenas os animais mais sagazes, astutos e adaptados conseguem sobreviver nessa savana. Dentre as várias características possíveis que compõem o pacote deste animal, a astúcia, que tipo de jogo ele pode bancar, o momento de blefar, como blefar e, acima de tudo, a hora de parar. Isso mesmo, o bom jogador sempre sabe a hora exata de parar. Esta última talvez seja o grande coringa que separa os homens dos meninos neste ambiente. Um cassino oferece diversas modalidades e variedades de jogo e entretenimento, com apenas um único sentido: fazer o dinheiro sair de um bolso para o outro. Os donos querem tirar do seu para os deles, e você, jogador, quer tirar um pouco do deles para o seu. Mas o objetivo é o mesmo: tirar. Todos querem tirar algo de alguém para si, mas todos querem tirar. O nosso Brasil dos últimos 4 anos foi um grande cassino, um lugar de entretenimento para alguns, um lugar de ganhos fantásticos para outros, e um lugar onde muitos perderam até mais do que podiam perder, perderam tudo. Muitos perderam inclusive a vida. Mas foi nesse ambiente que uma figura se destacou. Um jogador excêntrico, muito diferente dos demais, que passou 4 anos blefando sem ter absolutamente nada na mão, e sempre dobrando a aposta, e sempre pondo os adversários para correr, porque vai que ele tem uma mão boa. Pois é, mas como todo cassino, existe a segurança que está sempre de olho naqueles jogadores mais velhacos que usam de algum estratagema ou mecanismo para tentar ganhar a casa, quebrar a banca, por assim dizer. Mas o que eles se esquecem, e aí eu falo do jogador excêntrico, é que a casa nunca, mas nunca perde. A casa sempre ganha. Seja durante o expediente dela aberto ou mesmo na hora de fechar. E tal qual um cassino tem horário de fechar, o nosso Brasil, que se comportou muito semelhante a um cassino, também teve a sua hora de fechar, por assim dizer, a hora da prestação de contas. E é nesse momento que aqueles jogadores malandros são levados para a sala dos fundos para explicar direitinho como foi que eles conseguiram amealhar tanto sem ter absolutamente nada na mão.
E aí a gente pode ouvir toda a sorte de desculpa esfarrapada. Sabe como é que é, né? Sorte de principiante. Eu apenas tive uma noite de sorte. Acho que Deus estava comigo. Olha, sendo bem franco, eu não tenho a menor ideia se Deus existe ou não. Mas se existir, eu tenho talvez uma das poucas convicções comigo é de que se existe um lugar aonde muito provavelmente Deus não faça a menor questão de frequentar, talvez seja um cassino. E tal qual um cassino o nosso Brasil se portou nos últimos 4 anos, talvez isso explique muito dos absurdos que aqui aconteceram. Acredito que Deus talvez tivesse passado longe desse grande cassino chamado Brasil. Agora, saindo um pouco desse mundo das metáforas e analogias e voltando para um mundo mais concreto, a grande questão é que a República descobriu um grande esquema para tentar quebrar a banca. E a banca que eu me refiro é a própria República. Até na desgraça alheia, o show não pode parar. Agora que essas pessoas estão detidas e tendo que se explicar com as autoridades, existe o que se pode chamar de o entretenimento paralelo. Começou agora as apostas acerca de quem vai ser o primeiro a caguetar os demais. Pois é, façam suas apostas. Mas eu particularmente acredito que ninguém vai soltar a mão de ninguém aí. Ninguém vai entregar ninguém, muito menos o mentor disso tudo. Por uma questão muito simples. Essa galera do entorno do ex-presidente, eles compõem aquilo que a gente chama de núcleo duro. São pessoas que estavam até as últimas consequências acompanhando ele. O problema é que as últimas consequências finalmente chegaram, coisa que eles não acreditavam que poderia chegar para eles, mas chegou. As penas, somado os crimes, as condenações giram em torno de 15 e 30 anos. Há quem diga que quando a ficha cair, eles vão começar a piar para tentar quebrar e muito esse número. Mas voltando ao que eu digo, eu não acredito que vai haver caguetagem aí, porque essas pessoas, acima de tudo, são fundamentalmente bolsonaristas. E o bolsonarista, ele tem uma característica própria, muito dele, que é ser extremamente burro. Exato. O bolsonarista é um incauto de marca maior, um ignorante. E o mais bizarro é que eles se vangloriam disso como se fosse uma grande realização. Sem sombra de dúvidas, o movimento bolsonarista se constitui uma espécie de seita messiânica com um culto a uma personalidade. Pelo menos assim deveria ter sido. O problema é que isso escalou e transcendeu esse mero conceito para algo que, de fato, na cabeça dos fiéis, beira o transcendental e o divino. As pessoas que cultuam a figura messiânica acreditam que, de fato, ele é o escolhido. Existe uma parcela não desprezível, mas insignificativamente volumosa de pessoas no Brasil que acreditam com todas as forças que nos últimos 4 anos nós não fomos governados por um homem, mas sim pelo representante de Deus na Terra e, quiçá, o próprio Filho do Homem. Dado isso, como toda seita, é preciso deixar claro que ela é composta, basicamente, de 2 grupos. O grupo formado por aquelas pessoas que enganam, ou seja, que engendraram tudo para ludibriar as pessoas, e o outro grupo, que são as pessoas ludibriadas, aquelas que se deixaram seduzir pelo canto da sereia. É preciso lembrar que o primeiro grupo, que é o dos picaretas, é sempre um grupo muito pequeno, é um grupelho. É importante que assim o seja, porque quanto mais pessoas souberem da falcatrua, maiores são as chances dela vazar, perder credibilidade e não ser levado a sério. Então é por isso que é necessário que um grupinho pequeno leve em frente toda a estrutura intelectual da farsa. E óbvio que na contramão disso vamos ter uma imensa maioria que crê nisso. A pergunta é que os apoiadores, naquele desejo
frenético de servir ao seu Deus, procuram estar sempre o mais próximo possível e acabam ascendendo a condições de estar mais próximo e fazer até parte desse grupinho ideológico, o grupo mais duro que engendrou tudo. Só que, obviamente, sem saber que essas pessoas são uns tremendos picaretas. Mas isso, depois que a seita está estabelecida, ajuda a dar credibilidade, porque essas pessoas que vieram de baixo são os eleitos ou os escolhidos. A pergunta é: as pessoas do entorno do ex-presidente que estão presas são fanáticos cultistas que acreditam que foram lideradas por uma figura messiânica e que a qualquer momento virá dos céus com seus anjos cavalgando lindos alazões brancos com espada de fogo para libertá-lo do jugo do perverso e trazer a paz na terra? Ou será que essas pessoas fazem parte do grupo de picaretas? Esse é o X da questão. Se fazem parte dos idiotas que acreditam que a figura do ex-presidente é uma figura santificada, essas pessoas vão ficar caladas. Ninguém vai aguentar ninguém. E sabe por quê? Você já viu um fiel trair o seu Deus? Pois é, eu também não. E na cabeça dessas pessoas é isso que o Bolsonaro é. O filho de Deus, se não o próprio Deus. Agora, se eles fazem parte do núcleo de picaretas por trás de toda essa malandragem, então eu acho bom o Jair começar a fazer as malas e começar a caçar no mapa mundi em que buraco do globo ele vai se esconder. Porque afinal de contas, você não pode entrar num cassino e gritar truco sem ter trocado